Estudo Bíblico Hebreus 4. Verso 1. Temamos. O juízo divino inspira medo. Hebreus 11, versos 27 e 31. Contudo, não precisamos temer o que os homens possam nos fazer. Hebreus 11, 27 e 13, verso 6. Verso 2. A palavra. A mensagem do Evangelho exige a aceitação da fé. Romanos 10, versos 16 e 17 e Isaías 53, verso 1. Acompanhada. Literalmente unida. A fé compromete o ouvinte com a mensagem. Não se pode livrar da sua obrigação. Anunciadas as boas novas. Literalmente evangelizadas. As boas novas de libertação e do amor de Deus que Israel ouviu no Sinai não foram tão claras quanto a salvação anunciada agora por intermédio do Senhor. Hebreus 12, 3. Contudo, teria tido valor para seus ouvintes e os teria introduzido no descanso de Deus se as tivessem recebido com fé. Versos 3 a 5. O tema básico desses versículos é que um descanso de Deus tem existido desde o 7º dia da criação. Gênesis 2, versos 2 e 3. Este descanso espiritual ficou à disposição dos homens desde o Éden e o término da criação, mas foi exposto claramente na nova criação. A geração desobediente, na época do êxodo do Egito, não conseguiu entrar nesse descanso. O escritor entende que as promessas acerca da terra física, terra prometida, apontam em última análise para o descanso divino, no qual somente aqueles que creem podem entrar. Verso 4 ao 7º dia. O sábado cristão é guardado pela fé por aquele que descansa nas promessas de Deus em Cristo. Verso 7. Os leitores já aprenderam que eles vivem no tempo que se chama hoje. Hebreus 3:13. Portanto, devem prestar atenção às promessas e advertências. Através de Davi, vemos a oferta para entrar, e uma advertência sobre o perigo de não entrar é continuada para uma nova geração que deve hoje responder à voz de Deus. Verso 8. Mais uma indicação. Conferir versos 3 a 5. De que a terra física de Canaã não foi o cumprimento da promessa do descanso de Deus. Quando Davi escreveu, Israel tinha entrado na terra havia muito tempo sob a liderança de Josué. Se a terra em que entraram, sob a direção de Josué, tivesse sido o cumprimento da promessa acerca do descanso divino, a advertência do salmista para sua própria geração teria sido sem sentido. A esperança do patriarca foi fundamentada sobre um país melhor, o celestial. Hebreus 11, 16. Verso 9. Repouso, do grego sabatismos. Refere-se ao descanso de sábado providenciado na morte e ressurreição de Cristo. João 5,19. Este repouso é celestial, mas é usufruído nesta vida pela fé. João 14, versos 2 e 24. Verso 10. Descansou de suas obras. Provavelmente a frase não se referia apenas à conversão, na qual transferimos para Cristo a nossa confiança em obras. Antes, se refere a nosso livramento final dos sofrimentos, tentações e fadigas. Verso 11. Aqueles que morrem no Senhor descansam das suas fadigas. Apocalipse 14, verso 13. Verso 12. Dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus tem poder para entrar nos recônditos mais profundos do íntimo humano. Nota homilética. O potencial da palavra de Deus. Primeiro, sendo viva, concede a vida. Segundo, sendo eficaz, transforma o ouvinte fiel. Terceiro, tendo 2 gumes, corta primeiramente quem a usa e depois aqueles que recebem seu ministério.
Quarto, sendo cortante, traz à luz os motivos obscuros do subconsciente. 1 Coríntios 4, verso 5. Quinto, é capaz de discernir, do grego críticos, julga os valores. Verso 13. Patentes. No grego tem o significado de um lutador que, tendo derrotado seu adversário, dobra o seu pescoço até a submissão total. Verso 14. Penetrou os céus. Cristo ressuscitou, subiu aos céus e assentou-se à destra de Deus, ocupando seu lugar de autoridade. Dos céus ele ministra como o nosso eterno sumo sacerdote. Hebreus 7, 26, Efésios 4, 10 e Filipenses 2, versos 9 a 11. Verso 15. A divina majestade de Cristo não nega em nada sua humanidade. Ele simpatiza conosco porque sentiu o pleno poder da tentação, porém permaneceu sem pecado. Nota homilética: a inculpabilidade de Jesus. O Novo Testamento ensina que Jesus foi completamente livre de pecado. 2 Coríntios 5, 21, 1 Pedro 2, 22, 1 João 3, 5. Além de nunca desobedecer a seu pai, ele também amava a lei de Deus e tinha sincera alegria de coração em observá-la. O viver no pecado é resultado de certa relutância humana em obedecer a Deus, podendo às vezes estar associada a ressentimentos que beiram o ódio contra as reivindicações que Deus nos faz. Romanos 8, verso 7. Jesus se fez homem, porém a natureza moral de Jesus era íntegra como a de Adão antes de pecar. E em Jesus não havia qualquer inclinação para desviar-se de Deus, que Satanás pudesse explorar, como há em nós. Jesus amou seu Pai e a vontade dele com todo o seu coração, mente, alma e força. Sua perfeita obediência o qualifica para ser o nosso todo suficiente Salvador, o Cordeiro sem defeito e sem mácula, capaz de oferecer seu precioso sangue por nós. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 19. Verso 16. Acheguemo-nos confiadamente. O acesso confiante a Deus é um privilégio sacerdotal reservado para aqueles que têm sido purificados da contaminação do pecado pelo sacrifício de Jesus. Hebreus 10, versos 19 a 22. E por isso podem oferecer sacrifícios de louvor agradáveis a Deus. Hebreus 13, versos 15 e 16. Sobre o privilégio sacerdotal dos crentes em Cristo, vê Romanos 5, versos 1 e 2, Efésios 2, versos 13 a 22 e 1 Pedro 2, versos 4 a 10. Misericórdia e graça para socorro. A misericórdia fala da nossa necessidade de perdão quando caímos na tentação. E a graça nos traz auxílio oportuno para nos fortalecer no meio da tentação. Hebreus 2, verso 18. Nota homilética. A poderosa Palavra de Deus, 1. Nos adverte acerca dos perigos que enfrentamos, versos 1 a 11. 2. Revela o julgamento de Deus sobre nossa natureza, versos 12 e 13. E 3. É a provisão divina para as nossas necessidades, versos 14 a 16.